Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nessa manhã, 19 de setembro de 2025, uma sexta-feira, 30 graus nesse exato momento, ensolarada, a possibilidade de chuva de 10%, mas eu creio que ela não virá. A umidade relativa do ar está em 35%, mas deve cair, porque nós vamos subir até os 35 graus hoje. Então ela deve ficar aí em torno dos 18%, 20%, na tarde desta sexta-feira. A máxima hoje será 35 graus, né? E a mínima foi logo de manhã, 19 graus. Então estamos aí com 16 graus de amplitude térmica e é o inverno brasileiro dando o seu adeus aí, né? Os últimos dias do inverno brasileiro em 2025 aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, passando aqui nesta manhã para poder falar algumas coisas a respeito de alertas que a gente sempre tem dado, né? Os primeiros alertas são aqueles que normalmente a gente fala, cuidado, porque isso aí pode causar problema para você. O primeiro é, não faça fogo, tá bom? Não coloque fogo na relva, não coloque fogo na zona rural, na zona urbana, em nada, não é para colocar fogo, tá bom? Tá muito seco, muito cheio de poeira, muito complicada a situação do ar em Ribeirão Preto e região, e eu creio que em muitos lugares estão passando por essa dificuldade. E agora nós estamos aí com uma situação de um tempo de seca demasiada e calor demais, né? Então eu quero falar para você, não coloque fogo, porque se você for pego, você vai tomar uma multa e a multa é pesada. Por quê? Porque é crime ambiental, tá? Então não coloque fogo. Outra coisa, não caminhe entre 10 e 16 horas, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Por quê? Muito seco, muito sol, desidratação e insolação. Não vai ser bacana. Outra coisa, limpe aí a sua casa, seu ambiente, onde você mora, né? E para que você evite de ter dentro da sua casa mosquito Aedes aegypti e escorpião. Mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, quando hemorrágica, ela pode te levar a óbito, sim, ela pode te matar, tá bom? Então, o escorpião, todo mundo sabe, já vive naqueles escombros, naquela sujeira, né? Então, a melhor coisa que tem é não tê-lo por perto, certo? E se você tiver com coisas paradas aí dentro da sua casa, esperando que um dia você vai usar, eu quero dizer para você que você não vai usar. Quando você for fazer uma construção nova, você não vai querer colocar nada velho nela, tá bom? Então, já fica aqui o recado para que você faça a limpeza do seu pedaço. E esqueça os outros, tá? Se puder influenciá-los para que eles façam a limpeza também, amém. Se não, faça a sua parte, tá certo? A maioria das pessoas que tem procurado o sistema de saúde por causa de dengue e de picada de escorpião é porque estavam dentro da casa deles os criadores. Sabia disso? Pois é. Então cuida do seu pedaço que você vai evitar tanto machucar você quanto os outros, os vizinhos também, tá bom? Dado esse recado, então eu quero falar com você hoje, a pregação é bem rapidinha, é a respeito de um homem que era artesão, e eu quero falar com você a respeito desse sujeito, porque o nome dele é a sombra de Deus. É um camarada que significa o nome dele, a sombra de Deus. Ele está lá no Êxodo, né? No livro de Êxodo, no capítulo 31, do versículo 1 ao 6, e no 35, do 30 ao 35. Então, o nome desse sujeito é Bezalel. Não sei se você já sabia, mas o nome Bezalel quer dizer que é na sombra de Deus, aquele que vive na sombra de Deus. E eu gostaria de conversar com você. Deus escolhe pessoas que, às vezes, a gente fica perguntando, mas o que essa pessoa pode oferecer? Deus escolhe pessoas com dons específicos. Não tem gente que tem habilidade, facilidade para poder fazer as coisas, e era o caso de Bezalel, que ele era um artesão, ele era um entalhador, um marceneiro, à época um carpinteiro, não pela sua própria força ou status, ou pela sua capacidade de ter, mas pela sua graça. Deus resolve colocar sobre essas pessoas algumas responsabilidades que muitas vezes as pessoas falam, mas por que aquele ali? Por causa que ele tem habilidade com aquilo. Para que essas pessoas possam usar as suas habilidades no reino e fazer com que o reino seja bem
esquematizado de tal forma que funcione rapidamente com as habilidades minhas, com as suas, com as de todo mundo. Então existe nesta situação um sentido de adoração, um sentido de construção do reino. E às vezes a gente vai falar, mas por que aquele ali? Bezalel era um artista que estava ali esquecido, né? Se você for ver em Êxodo, quando nós olhamos para Êxodo, não sei se você já parou para poder pensar nisso, quando nós olhamos para o Êxodo, nós vemos assim, Moisés, né? Esses são os que vêm na nossa mente, Moisés, aí depois vem lá o Arão, o seu irmão, né? Você vê aqueles outros todos que eram respeitados ali, mas e aquele camarada, aquele cara que construiu, que projetou, que fez as coisas onde iria habitar no meio do seu povo, Deus iria habitar. Quem foi esse sujeito? Não sei se você já parou para poder pensar. Qual é o nome desse artista? Esse sujeito está lá quietinho no canto dele lá e muito pouco se fala a respeito desse tal Bezalel, que foi o artista que transformou o ouro, a prata, o bronze, os tecidos, acrílicos não, as peles, né, para algo sagrado. Como é que vivia esse sujeito? Quem era esse sujeito? Hoje eu quero apresentar a você esse herói. Um herói que estava esquecido. Um homem que não buscou fama. Ele não buscou fama. Ele foi chamado por Deus para uma tarefa monumental. Você imagina um camarada que ia fazer algo porque Deus chamou. Seu nome era Bezalel. Bezalel entra para a história com uma história que não apenas é uma história ou uma lição de história. É um espelho para a nossa própria vida e para o nosso próprio chamado. Mas o que você está falando, capelão? Eu estou falando daquilo que nós falamos agora há pouco, de pessoas que se dizem o Zé Ninguém, o Tchão Ninguém, o Estevão Ninguém. Quem sou eu? Esse aqui era Bezalel. Esse era Bezalel. O primeiro ponto que eu quero ressaltar com você aqui, ele teve um chamado surpreendente. Era um vaso inesperado. Se você olhar aí, Êxodo no capítulo 31, versículo 1 e 2, você vai ver o chamado. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele escolheu Bezalel. E aí? Mas quem era ele? Ele era da tribo de Judá. Ele era da tribo real, né? A tribo que nasceu Davi, Jesus. Mas ele não era rei, ele não era um guerreiro, ele não era ninguém. Era um Bezalel ninguém. Mas ele era um artesão, com habilidades com as mãos, para fazer entalhes, para fazer a carpintaria, para manusear a madeira, e o seu nome é lindo. O nome dele significa na sombra de Deus, sob a proteção de Deus. Imagine isso, o Criador do universo estende a sua sombra protetora sobre aquele artista, sobre aquele Bezalel ninguém. Mas não é um título, não é uma fama, é uma descrição de relação dele com Deus. O nome dele não significa fama, nem título, nem poderio. Era um relacionamento com Deus, percebe? Na sombra de Deus. E aí você para poder ver que fala assim, esse sujeito teve uma relação com Deus. Normalmente os nomes lá no Antigo Testamento, eles eram colocados para poder significar alguma coisa. E Bezalel significava justamente isso. Na sombra de Deus, debaixo da proteção de Deus. E a forma revolucionária que Deus
chamou. Se você ler o versículo que está em Êxodo 31, 2 e 3, deixa eu colocar aqui para você ver. Quer ver que coisa maravilhosa? Deixa eu colocar para você entender o que eu estou falando. Olha o que Deus falou aqui, ó. Chamei a Bezalel, chamou Bezalel pelo nome e o enchi do Espírito de Deus. Além dele estar debaixo da sombra, debaixo da proteção de Deus, ele era um sujeito agora cheio do Espírito de Deus. Mas quem é ele? Um artesão, tipo esse da foto aí, que manuseava os seus formões, as suas goivas, as suas galopas ali, fazendo com as suas habilidades, com a sua serra, com os seus serrotes, com as suas coisas que tinha para poder manusear a madeira naquela época. Esse era Bezalel. Na realidade, nós olhamos muito para o que temos, né? E se você for ver, hoje você pode olhar e falar assim, gente, o que esse artesão tinha? Ele era um artesão. Quem sabe você? Eu sou um pintor. Esses dias uma pessoa falou, eu sou pintor. Eu falei, quantas pessoas ao seu redor? Você está dizendo que você não está em condições de trabalhar muito tempo, mas que você consegue aí trabalhar 2, 3 horas por dia. Essa era a história de uma pessoa. Eu falei, por que não conversar com alguém que você conhece, que mora perto, e dizer para dar uma arrumada na aparência da casa dessa pessoa próxima da sua casa? Por que você não oferece o seu trabalho para poder levar o evangelho? Aí a pessoa vai te perguntar, por que você está fazendo isso? Porque eu senti de Deus de fazer isso. Esse nome Bezalel, ele fica maquinando na minha cabeça. Toda hora eu fico pensando, Bezalel, na sombra protetora de Deus e agora cheio do Espírito de Deus, com sabedoria. E aí, quando Deus fala que encheu ele, encheu com sabedoria, com entendimento, com ciência, com toda sorte de arte. Deus estava dando sabedoria para poder manusear a madeira. Pensa comigo, chamado por nome. Deus não aponta para uma multidão. Ele não apontou para a multidão. Eu estou chamando aquele grupo ali, estou chamando aquela multidão. Não, ele aponta para Bezalel. Deus conhece o seu nome. Ele conhece a vida de Bezalel. Ele sabe quem é Bezalel. Conhece o interior de Bezalel. E ele chama a Bezalel. E aqui eu paro para poder falar com você. Ele conhece você. Ele sabe quem você é, onde você está, o que está passando, quais são as dificuldades, quais são os seus problemas, as suas limitações. Ele sabe. Ele sabe tudo. E ele pode e quer te encher do seu espírito ainda hoje. Por isso ele está te chamando pelo seu nome. Só que ele não te chama colocando um sobrenome que os homens colocam. Um Zé Ninguém, uma coisa que não deu certo, um projeto falido, um projeto que não deu certo. Ele não faz isso. Quando Deus chama a pessoa, ele capacita a pessoa para poder fazer aquilo que é necessário. E quando eu vejo Deus falar que tem enchido do Espírito de Deus a Bezalel, eu olho e falo assim, gente, esta não é uma habilidade natural que foi aprimorada, não. Uma unção de ser preenchido pelo Espírito Santo diretamente de Deus.
a mesma força, entendimento, graça que estava e guiava Moisés, que falava através dos profetas, agora habita dentro de um artesão. É isso. Mora dentro de um artesão. Mora dentro de um pintor, de um carpinteiro, de um pedreiro. O mesmo Espírito que habita dentro dos grandes pregadores e que eu nem de longe passo na sombra de cada um deles, né? Mas que nesse momento é o que está falando com você, é o que está tendo para você hoje. O Espírito Santo de Deus quer habitar dentro de você. E assim como fez com Bezalel, quer capacitar você, fazer com que as suas mãos sejam habilidosas para fazer aquilo que é necessário. Bezalel, eu penso que no dia em que Deus o encheu do Espírito Santo, pela manhã ele nem pensava no que estava para acontecer naquele dia, quando Deus resolveu enchê-lo do seu Espírito Santo. Quem sabe esse dia 19 de setembro de 2025, é o dia em que o Espírito Santo vai morar dentro de você. Aquele Espírito que habitou dentro de Bezalel pode habitar em você, ainda hoje. Basta que você ore, que você diga a Ele que você quer tê-lo dentro de você. Existem algumas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e eu estou muito feliz por isso. Mas eu quero falar com você que ainda não o fez. Se você quer, esse é o momento. Você fala com Ele. Você que falou para mim, ainda não sei porque eu tenho uma tradição e eu não estou chamando, sempre eu digo isso, não te estou chamando para mudar de religião. Estou te chamando para que você aceite que o sacrifício bendito lá na cruz do Calvário é suficiente para você. Tanto para perdão dos seus pecados, quanto para a condução de você aos céus. Tá bom? Então, aquele sacrifício não foi em vão, se você o aceitar. Se você não aceitar, o sacrifício foi em vão. Nós estamos vivendo aqui em Ribeirão Preto um tempo de uma tal de uma anistia, sabe? De um perdão de multas, de situações de travas que poderiam acontecer na justiça. A prefeitura está dando isso. Mas se aqueles que estão devendo não forem lá e disserem eu resolvo querer isso daí, apesar de ser só parte, o principal eu vou ter que pagar, você nunca vai ter. Se você não se manifestar dizendo o que quer, você nunca terá. Com Deus e com Jesus Cristo ainda é diferente. Ele pagou todos. Não ficou nada para trás. Nem o principal, nem juros, nem multa, nem emolumentos, nada. Foi tudo pago. O que precisa agora? Só dizer eu quero. Eu reconheço que aquele sacrifício é suficiente para o perdão dos meus pecados. Só isso. É isso que precisa. Nós falamos que ia fazer com 30 e eu vou fazer, tá bom? Então, presta atenção. Se você ainda não o fez, essa é a hora. Eu vou orar. E se você quiser, no meio da oração, dizer aquelas palavras que eu ensinei agora há pouco, você pode dizer a qualquer momento, em qualquer lugar. Você não precisa que o capelão esteja presente, tá? Se for na hora da live, se for num momento em que você estiver sozinho, quando a luz já apagou, quando aquela tristeza bater, quando aquela angústia bater e você já não tiver controle daquilo que está se fazendo, se você quiser, é só falar com Ele instantaneamente, imediatamente. Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida e seus pecados perdoados. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão em situação de conflito.
Onde quer que tenha um conflito, seja ele armado, seja ele político, econômico, social, religioso, Deus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos e livre os pequeninos, os inocentes, aqueles que não têm como se livrar ou se defender, que o Senhor seja a defesa de cada um deles. Coloque-os debaixo das tuas mãos poderosas e livra a mente e o coração de cada uma destas pessoas. Eu oro por aqueles que nesse momento estão vivenciando luto, aqueles que estão passando por dificuldades. E eu me lembro nesse momento do meu amigo Edler. A sua esposa faleceu ontem. Subitamente, uma doença veio e ceifou a sua vida. E ele nesse momento está precisando do Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo que envie o teu Espírito Santo sobre a vida do Edler. E aonde quer que ele esteja, conforte-o, console-o e faça com que ele possa passar por esse tempo de dificuldades, de problemas, com toda a sabedoria e graça que o Senhor pode dar na vida do Edler. Eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão vivenciando o luto, então. Que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa consolar cada um deles. Oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que haja paz nesta decisão, que seja uma decisão do fundo do coração e que o Senhor perdoe os pecados de cada uma delas e escreva os seus nomes no livro da vida. Toca no coração de cada uma dessas pessoas, livra de todo mal, livra, meu Pai, do perigo, do acidente. Guarda a vida deles debaixo das tuas mãos, para que possam ter o nome escrito no livro da vida, com perdão dos pecados, e que eles possam continuar nesse caminho, sem nunca se desviar. Aqueles que se desviaram pelos motivos mais diversos e estão retornando, que o Senhor dê graça a cada um deles e socorro, como é o Senhor, bem presente na hora da angústia. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial e fazem parte dessa minha relação. Pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, pelo Fabiano e a família. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, pela Vó Luzinete, Vó Tereza e as famílias. Oro pela Vó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, e todos aqueles que trabalham nesse ambiente. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas faculdades, universidades, creches, escolas, e todos que trabalham nesse ambiente escolar, que sejam abençoados em nome de Jesus. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, e por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, aqueles que estão ajudando na recuperação em casa, no seu domicílio, que o Senhor cuide dos cuidadores também. Eles precisam da tua graça, da tua bênção, da tua misericórdia e paciência que vem do Senhor. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de possessão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não pode mais atuar na vida dessa pessoa. Bata em retirada, sai agora em nome de Jesus. Você deixa essa vida e liberte essa vida em nome de Jesus. Eu oro pelos empreendedores, empregadores, empresários, empregados, desempregados, que a porta se abra para os desempregados, que estejam capacitados, que estejam se requalificando para voltar ao mercado de trabalho e que os empregados possam valorizar o emprego que têm. Oro por todos aqueles que dominam essa nação, aqueles que estão fazendo o bem e aqueles que estão também agindo demasiadamente errados. Que o Senhor trate com cada um deles cara a cara e faça valer a justiça sobre a vida de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, cuida do Brasil, cuida do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, meu Pai, cuida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, uma grande sexta-feira, que Deus abençoe a sua vida, que venha o final de semana com
muitas notícias boas e que haja paz sobre a sua vida, que haja paz sobre Israel. Deus te abençoe. Feliz sexta-feira. Até mais tarde.